Tudo bem? Boa tarde. Vamos ativar as câmeras? Por que vocês estão com a câmera tudo desativadas? Tudo desativadas. Tudo bem com vocês? Eu também. Meninos, aquele trabalho de ciências vai ficar para nossa próxima aula, tá? Porque ontem a Enel veio resolver minha situação, já era 5 horas da tarde. Eu liguei quase praticamente umas 7, 8 vezes lá. Eles vieram 5 horas. Então, ou seja, perdemos o dia, né? Aí a apresentação de ciências fica para a próxima aula. Peguem o livro 3 de Geografia. Vocês estão com o livro 3 aí? Hoje a gente vai usar ele. Vamos lá? Deixa eu fazer o compartilhamento de tela com vocês. É para mostrar a tarefa, tia? Eu passei tarefa do livro novo, Não, tia, a senhora já tinha passado a tarefa de Tia, você ciência? me passou uma tarefa de geografia. mas eu Não, passou não, a corrigi. tia ainda passar. Mas eu Ah, tá. corrigi. Adiante. A tarefa de Geografia do livro 2 eu corrigi. Não, tia, é o livro 3. Peraí. Qual foi a página que eu passei? Eu acho que eu esqueci de O anotar. livro 3 não teve tarefa. A senhora não Eu acho passou? que não teve. Ô, tia, por conta do Assim, trabalho de ciências, a senhora não passou a tarefa de geografia. Isso, eu não É, a senhora não passou. passei. Eu falei É que eu isso não aí. ia passar tarefa. tia, a senhora não passou, então eu fiz a tarefa. Fez? Mas eu não passei, não. Quem fez, já fez, deixa feito. Tá? Ai, gente, meu livro não quer andar, peraí. Ups. É verdade, a senhora não passou, mas eu fiz. Tá bom, então. Tia, Mas se só pra, fosse ano já fica pra semana passado, que vem. se fosse ano passado com a Então, professora de português, ela falaria assim, ó, então apague, você não mandei fazer. pois é. Qual é a relação entre o clima e os seres vivos? É o que a gente está estudando a partir de agora, né? Então vamos relembrar isso daqui. A gente estudou sobre a atmosfera terrestre, né? As camadas da atmosfera nós vimos cada uma delas. O tempo e o clima. Então eu pedi que vocês anotassem, né? O tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar, observado de uma determinada localidade em um período de tempo curto, tá? A ciência que estuda esse tempo atmosférico, a meteorologia. Aí quem fez essa tarefinha aí, ó, 2, deixa pronto. Semana que vem, quem não fez é para fazer, fica a tarefa dessa semana, tá? Então vamos continuar. A previsão do tempo, né? É claro que a previsão do tempo, sexto ano, é feita com recurso tecnológico, com imagens de satélites, tá? Então, a previsão do tempo, ela ganhou com esse recurso tecnológico, mais credibilidade na nossa sociedade. Essas informações que são geradas sobre o tempo colaboram então para o planejamento diário das pessoas, a gente falou isso, né? Então, a previsão do tempo é a análise que é gerada por esses instrumentos. A gente chama assim, o recurso que faz esse tipo de leitura é o INMET, tá? Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil. A gente viu a questão de umidade, tudo do ar. Então vamos continuar aqui, ó. Página 11, elementos do clima. Vamos lá comigo. Quais são os elementos do clima? Quando a gente vai falar do clima, a gente vai falar de tudo que é observado a partir do comportamento momentâneo dos elementos que compõem a nossa temperatura. E aí a gente vai falar do ar,
tá? Então, olha só, a temperatura do ar, que é o vento, umidade do ar e pressão atmosférica, durante o período de tempo mais longo, em geral conta-se 3 décadas, 30 anos, esses são os elementos do clima, são possíveis fazer então a mediação ou a mensuração, né? Que vai variar o tempo e o espaço e permitir então determinar o clima de uma determinada localidade. O que eu quero dizer é que quando a gente fala de tempo, a gente está falando de uma mudança momentânea. Quando a gente fala do clima, a gente já fala de uma coisa mais permanente. O clima é algo que pertence àquela região e ele só é mensurado a partir de um levantamento de 3 décadas. Então, em 30 anos, eles fazem esse levantamento, aí sim pode determinar o clima de cada região. E o que permite mensurar o clima de cada região? A primeira delas é a temperatura do ar. A temperatura do ar é medida em graus Celsius, representado por esse Czinho aí, ou em outras unidades como Fahrenheit ou Kelvin. Ela faz referência à quantidade de calor que eu tenho no ar, tá? E qual é a incidência de luz dos raios solares em uma localidade. Como que é feita essa mensuração? Utiliza-se um termômetro, tá? Vocês vão estudar um pouquinho melhor sobre isso ano que vem. Já a umidade do ar é relacionado à quantidade de vapor de água que eu tenho presente na atmosfera. Quanto de água eu tenho presente na atmosfera? Achou. Ok. Então, quando eu falo da umidade de ar, eu falo dessa quantidade de água. Então, a gente tem uma umidade absoluta, que é a quantidade total de água presente na atmosfera, e a gente tem a umidade do ar relativa, que é a quantidade de água na atmosfera em percentual, tá bom? E aí, gente, com isso a gente faz uma relação da quantidade máxima e mínima, tá? O vapor de água, quando alcança as altitudes elevadas, ela vai se condensar e vai formar as nuvens, tá? Nas nuvens, ela vai originar precipitação. É com isso que acontece as chuvas, tá? Ou granizo ou até mesmo a neve. A pressão atmosférica vai relacionar ao peso que o ar exerce na superfície terrestre. Porque o ar ele possui uma massa. Espera aí que meu coisinha não quer andar. O ar ele possui uma massa, tá? Então, consequentemente, se ele tem uma massa, ele tem um peso. A pressão atmosférica, então, ela é medida por milibares, que é representado pela sigla MB, que é uma variação que se tem do ar de um lugar para outro. Essa diferença que dá em 2 lugares é o que a gente fala de deslocamento do ar, que dá origem aos ventos. E o vento nada mais é que o movimento do ar entre as regiões de alta e baixa pressão. Então, o vento é mais forte nos oceanos e em regiões litorâneas do que nos continentes. Por que isso acontece? Devido ao relevo, né? Os prédios, as árvores, tudo isso serve de obstáculo que exerce influência na velocidade do vento, tá bom? Já a temperatura, né, que são os raios solares são nossa principal fonte de luz e calor. Mas é possível a gente identificar uma variação de temperatura em diferentes partes do planeta Terra. Isso se dá devido à incidência, né? Devido à incidência de raios solares e à influência do movimento de rotação e translação da Terra também. No movimento de rotação é onde vai se originar os dias e as noites, né? Enquanto uma face do planeta vai receber a luz, a outra permanece sem iluminação. O movimento de translação é o que associa a Terra à inclinação do eixo dela, do eixo terrestre. É o que vai distribuir o calor na superfície da Terra. E aí ele vai ser irregular nos 2 hemisférios ao longo do ano inteiro, tá?
E é com isso que vai se originar as estações do ano. Outra coisa, né, está na intensidade de luz e calor que a Terra recebe do Sol, que é o que vai permitir a divisão do planeta nas zonas de iluminação ou zonas térmicas. Essa divisão, por que ela é importante? Para a compreensão das características climáticas dos diversos lugares, inclusive também da variação do tempo no mundo inteiro. Essas áreas aí, ó, elas vão estar presentes onde? Nos trópicos de Câncer e Capricórnio, são os que recebem maior iluminação. Logo, eles vão apresentar maior temperatura também. Na medida em que nos afastamos da linha do Equador, a latitude vai aumentando, então o calor ele vai diminuindo. O comportamento da temperatura é analisado em diferentes intervalos de tempo. E esses intervalos eles podem ser caracterizados em diário, mensal ou anual. Outra coisa, gente, esses dados que são coletados diariamente é o que é feito nas estações meteorológicas, né, que vão manter esse cálculo para chegar a uma média mensal de como que acontece essa mensuração. Então, esses dados, eles vão verificar as médias das temperaturas, né, tanto mínimas e máximas, amplitude térmica diária ou mensal. A amplitude térmica, gente, é o que soma na variação de temperatura, tá? Tanto máxima como mínima registrada em cada região. Aqui tem um gráfico logo abaixo que vai mostrar esses dados da temperatura na cidade de Campo Grande ao longo do ano. Então, presta atenção. A gente tem uma variação de temperatura de 10 graus Celsius a 35. O vermelhinho é a máxima e o azulzinho é a mínima. Pergunto para vocês, qual é o mês que tem o maior pico de máxima, temperatura máxima lá no Campo Grande? Olhando o gráfico. Outubro. Outubro. E mínima? Mínima. Junho. Junho, porque tá bem em cima do eixo, né? Bem em cima do ponto. Isso mesmo. Vocês estão entendendo o que a tia tá falando? Tá acompanhando comigo todo mundo? Então vamos continuar. Os ventos. Os ventos nada mais é que as diferentes pressões atmosféricas que se tem. Então os ventos eles é o que dá origem ao deslocamento do ar das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, tá? Atmosférica. Em alguns casos, a presença ou a ausência desses ventos vai causar a sensação de redução ou de aumento da temperatura. Essa percepção da mudança é o que nós chamamos de sensação térmica. Então, em uma situação, né, quando é possível observar o deslocamento do ar e a diferença da pressão atmosférica, é o que nós vamos falar de formação da brisa marítima ou brisa terrestre. Nessas áreas que são litorâneas, durante o dia o ar está sobre o mar, ele apresenta menor temperatura e forma uma área de maior pressão. Com isso, né, o ar que está sobre o mar ele vai se deslocando para as áreas continentais. Então, a maior temperatura ela vai surgir na área de baixa pressão, que é o que vai acontecer o aquecimento da superfície. Quando chega à noite, pode-se observar o processo ao contrário. O ar que estava sobre o continente fica mais frio e pesado e se desloca para o mar, onde está a área de baixa pressão resultante da maior temperatura da superfície da água. Aqui a gente tem um esqueminha, né, B e A. Isso aí é uma representação dos núcleos, né, de alta e baixa pressão atmosférica, tá? Então, olha aí o exemplo. Então, gente, ó, esse zoom aqui traz uma característica bem interessante que eu quero passar para vocês. Talvez você esteja se perguntando a razão pela qual
em áreas litorâneas, a superfície terrestre e o mar apresentam temperaturas diferentes, já que as duas áreas recebem a mesma quantidade de energia solar. Leia o trecho abaixo e compreenda melhor o que essa diferença ocorre, né? Por que essa diferença ocorre. Para se aquecer, a água precisa de mais energia solar do que a Terra. Embora ambas recebem a mesma quantidade de energia, a última se aquece mais porque o solo é um mau condutor e concentra o calor. A água é boa condutora e dispersa o calor por águas profundas. Durante a noite, a situação se inverte. O mar demora para se resfriar, porque as águas profundas mantêm a temperatura noturna quase igual à diurna, e o ar sobre o oceano é mais quente do que na Terra. Bem interessante isso daí, né? As massas de ar, que são grandes porções do ar que vão se deslocando pela troposfera e tem características bem homogêneas. Tem temperatura e de umidade, né? E localidade de origem bem parecidas. As massas de ar que é responsável, meninos, pela mudança do tempo atmosférico, ou até mesmo deslocamento da pressão que apresenta no tempo atmosférico. Então, a região que dá origem às massas de ar, elas podem reconhecer as diferentes características que têm em relação à umidade e à temperatura. Então, quando se formam sobre o oceano, essas massas elas são mais úmidas. E quando elas se formam no continente, elas são mais secas. Então, as massas quentes, quando originadas próximo à linha do Equador ou dos trópicos, e as frias, quando formadas pelas zonas polares. Aqui a gente tem dois exemplos disso. Tá vendo? Massas de ar, todas são massas de ar, tá? A massa de ar frio é o que vai provocar queda na temperatura nas áreas aonde ela passar, tá? E a de ar quente é o que vai levar a temperatura por onde ela passar. Já o deslocamento dessas massas de ar pode ser monitorado, né? Pelos satélites artificiais ou pelo GOES, que é como o GOES, que na verdade, que é um satélite artificial. Aí as imagens dele, ó, pra vocês terem ideia de como ele está mostrando, tá? Aqui, ó, tem um exemplozinho de ar frio e ar quente. Ficou claro, sexto ano, essa diferença de ar frio e de ar quente? Vocês conseguiram entender? Preciso saber. Sim. Ótimo. A circulação geral, né, da atmosfera. A pressão atmosférica, ela é somada à desigual radiação que alcança a superfície da Terra. É isso aí que vai gerar os movimentos das massas de ar na troposfera. Esse movimento, ele tem esse nome, né, de circulação geral da atmosfera. Então, a maior incidência, que é a maior parte que a Terra recebe os raios solares, são as regiões próximas às linhas do Equador, que é o que vai tornar a temperatura mais elevada e colaborar, né, para uma zona de baixa pressão. Então, o ar quente ele é leve e ele sobe. As regiões polares elas vão apresentar baixas temperaturas em razão do menor índice de radiação, e o ar frio ele é mais pesado e ele vai descer, provocando uma maior pressão. Esse movimento das massas de ar só é possível, portanto, em razão da diferença que a gente tem de pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica ela não é única, ela tem diferença. Então, ela é descrita de ar frio e subida de ar quente. Isso vai acontecer, gente, de forma simultânea, tá? Não é uma para depois outra, não, simultaneamente. Isso vai fazer com que as massas de ar vão se deslocar e vai originar os ventos, e isso vai alterar no clima atmosférico. Já a circulação da atmosfera vai apresentar um padrão composto por 3 células de movimento, que é as que vão receber as influências dos movimentos de rotação e de translação. Então, como indicado aqui na figurinha, ó, nós vamos ter aí, ó, as polares de leste, tá?
E aí nós vamos ter predominantes de oestes e alísios do Nordeste ou Sudeste, tá bom? A formação de chuva. Como a gente viu, a formação de chuva é aquela pressão que acontece na atmosfera e vai formando, essa pressão vai se compondo nas nuvens. É o que a gente chama de precipitação pluviométrica, que é o resultado dessa evaporação da água e a transpiração dela sobre os vegetais e sobre o globo terrestre. Alguma pergunta? Não? Não? Nenhuma? Então, o que a gente vai ter aí, ó, 3 tipos de chuva. A chuva ela pode ser convectiva, frontal ou orográfica. Qual é a diferença dessas 3 chuvas? As convectivas é aquela que vai formar convecção ou cíclica. São as chuvas de intensa evaporação de água que vai ocorrer elevadas temperaturas. Você já viu quando chove, tem dias assim, você fala, nossa, está mais quente do que se não tivesse chovido? É por causa disso. Então, é comum essas chuvas acontecerem, né, em todo o Brasil, especialmente durante o verão, períodos de mais elevadas temperaturas. Já nos estados da região norte, esse tipo de precipitação ocorre o ano todo, por causa da proximidade que tem com a linha do Equador, tá? Já a região apresenta também elevadas temperaturas no ano inteiro. Já as chuvas frontais é aquelas que está relacionada ao encontro das massas de ar, que caracteriza diferentes temperaturas, umidade e pressão também. Esse ar quente ele vai acender e se resfriar. Então, ele acende e se resfria e aí vai provocar uma condensação do vapor da água. E aí, gente, é o que vai formar as nuvens que dão origem às chuvas, como no esqueminha aqui. Por último, a gente tem as chuvas orográficas. É aquelas que acontecem quando as massas de ar carregadas de umidade vão encontrar barreiras, né, naturais, como, por exemplo, serras, montanhas, outras elevações de altitude também. E quando ela se desloca verticalmente, ela acompanha a altitude da barreira natural. E essa massa de ar, ela passa por um processo de condensação. E, posteriormente, ela vai resultar nas chuvas, tá bom? Como representado aqui, ó, no mapinha do lado. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Não. Então, eu quero que vocês marquem para mim essa página também de tarefa, por favor. Pode ser? Página 20, página 21. Então, o que a gente tem? Ó, página 21, 20 de tarefa e a página lá inicial. Deixa eu só voltar para falar para vocês. Até que eu volto aqui, tá demorando. Aqui, ó. Então, ó, vocês vão ter página 7, página 8, página 20, página 21. Tá ok? De tarefinha para casa. Marquem aí. Falta 5 minutos, acho que dá para começar. O assunto vai ficar incompleto. Meninos, eu vou deixar fatores geográficos do clima para a gente para a próxima aula, porque senão não vai dar tempo. Eu vou começar e a aula vai acabar. Então, amanhã nós temos a nossa sondagem, tá? Estudem esse pedacinho de conteúdo que a gente viu hoje, relembre um pouquinho do outro, que eu vou tentar colocar um pouquinho de cada coisa. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, sexto ano? Ô tia, a sondagem vai igual o simulado tem no dia da sondagem ou bem até segunda? Não, a sondagem vai ficar em aberto até segunda, que fecha no dia só o simulado e prova. Tá? E a sondagem vocês podem consultar também. Já simulado e prova, não, né? Então é isso. Vocês têm mais alguma pergunta, meus queridos? Tem? Não. Não? Então desejo vocês um bom final de semana, tá?
E a gente se encontra semana que vem. Tchau, queridos. Com Tchau, Deus. tia. Bom final de Tchau, semana. tia. Obrigada.